vocês sempre aqui conosco, com assuntos que eu focalizo, sempre assuntos sempre interessantes, para uma perspectiva sempre séria. Hoje estamos tratando do grande profeta individual chamado Jeremias. Jeremias. Esse profeta foi abordado na aula anterior, na palestra anterior, que é a de número 1. Nós estamos aqui na segunda. A segunda abordagem a respeito de Jeremias, e teremos outras abordagens a respeito de Jeremias. Na primeira palestra, focalizei Jeremias como o precursor do que hoje se costumou rotular de inteligência emocional, né? Focalizei ele naquela palestra também a respeito das críticas que ele fazia a respeito do templo, o templo edifício. Jeremias ele é marcante em considerar o templo, edifício dos sacerdotes e dos teólogos, como um covil de ladrões. Jesus reiterou Jeremias, quando ele fez aquelas críticas no templo de Jerusalém, lá em Mateus. Ele reiterou Jeremias. O templo, quer dizer, ele usou aquele modelo de templo, o de Jerusalém, como exemplo clássico, né? Todo tipo de templo, edifício, se resume num covil de ladrões. Quem são os ladrões? São os teólogos e sacerdotes que, através desse templo, eles induzem as ovelhas, as pessoas lá para dentro, transformando elas em ovelhas através de um discurso sedutor e de doutrinas mentirosas, falseadas, que funcionam como cadeias ideológicas, prisões ideológicas, né? Definição da situação, ou como queira, né? Tem várias definições para explicar essa situação, ou seja, uma doutrina que o ideólogo incute da cabeça do indivíduo e ele fica preso naquela doutrina. Realmente preso, sem uso da força, é uma coisa impressionante, né? Você vê o exemplo aí do homem-bomba, ele vai lá e se mata. Não foi ninguém levou ele lá e puxou o gatilho para explodir, né? É ele que vai, porque ele vai conduzido para aquela doutrina falsa de que ele vai lá ver Maomé ou qualquer coisa assim. Aí a doutrina católica, ele faz a mesma coisa com as suas ovelhas, né? Com as pessoas. Primeiro transforma elas em pessoas, normalmente lá dentro do templo, até a doutrinação, faz aqueles cerimoniais sedutores, né? Bom, então nós vimos isso na palestra passada. Agora, com Jeremias. O Jeremias é marcante nisso, né? O templo é um covil de ladrões, ou seja, de teólogos e sacerdotes. E agora nós estamos, mas também tratamos da questão de Jeremias como precursor da inteligência emocional, o que se chama hoje de inteligência emocional, ou seja, como fator afetivo, sentimental, o coração, os sentimentos, normalmente simbolizado metaforicamente na figura do coração, entre o Jesus, Jeremias e outros profetas, outros dos grandes profetas individuais. Então ele motiva o modo de pensar e a inteligência. O modo de pensar, você pensa com inteligência, né? Então, essa questão é importante em Jeremias. Então, o que hoje se convencionou rotular de inteligência emocional, Jeremias já falava isso há cerca de 600 e poucos anos antes de Cristo, ou seja, há 2.600 e poucos anos atrás. Ele falava de uma forma resumida, mas bem objetiva e que consiste quase na mesma coisa. E fomos falar também, o Jeremias, ele exaltando a ética da responsabilidade individual, né? E também da transformação individual, né? Que ele trata dessa questão da emoção, do sentimento moldando o pensamento e a conduta objetiva, as ações sociais do indivíduo, né? Ele está recomendando aí o indivíduo se transformar, né?
se transformar de um estado alienado, mal, esse negócio todo, desonesto, para um indivíduo bom, né? E a partir da transformação do seu interior subjetivo, né? Do seu interior, simbolicamente fala o campo subjetivo do indivíduo. Ou seja, a partir do seu coração, porque o coração, os sentimentos, coração entre aspas, né? E essa noção de coração é empregada como metáfora de sentimentos, de fator emotivo, né? Como fator determinante, tanto na conduta subjetiva do indivíduo, ele condiciona os pensamentos e demais fatores, a cognição, a volição, né? E também esse conjunto de fatores determina também o modo do indivíduo agir nas suas ações sociais com os demais indivíduos, né? Então, vamos lá. Jeremias combateu as elites judaicas corruptas e perversas da sua época, antes e durante Jerusalém e o seu templo edifício, o templo de Jerusalém, serem destruídos, e a nata podre da sociedade ser levada cativa para a Babilônia. Isso ocorreu cerca de 586 a.C. Jeremias era considerado um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento. Quer dizer, na época de Jesus, ele já era considerado um dos mais importantes profetas entre os judeus. Alguns contemporâneos de Jesus pensaram que Jesus fosse a volta de Jeremias, né? Dado as características gerais de Jesus, né? E as de Jeremias, que estava registrado lá no livro dos profetas, né? Então, segundo as características gerais, Jesus concentrou sua crítica nos que nós podemos chamar de bloco ideológico, ou seja, o conjunto dos ideólogos que tem hegemonicamente, eles moldam a opinião pública das pessoas, da massa das pessoas, molda uma boa parcela, pelo menos a grande parcela, e conduz essas pessoas para transformá-las em robô, transformar ovelha robô, né? E depois dela subtrair o sustento deles. Jeremias definiu claramente a noção de ética da responsabilidade pessoal, o individual, que está no mesmo. Ou seja, cada indivíduo escolhe, delibera, executar e na sua vida diária, responsável por suas ações e pelas consequências delas advindas. Isso é muito importante, né? Porque na cultura judaica, né, antes não se tinha essa noção. Então, a ética da responsabilidade individual. Então, vejamos aí um dito de Jeremias. Então, não se dirá mais aos pais comeram uvas verdes, prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Os pais comeram uvas verdes e prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Essa era um ditado antigo dos judeus, né? E as pessoas acreditavam muito nisso, né? Ou seja, os pais fizeram alguma coisa e essa consequência ia cair nos filhos. Mas em cada qual morrerá em razão do próprio pecado, né? E se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. É isso aí que a questão da ética da responsabilidade individual é o que ele está frisando aí, né? Onde ele está dizendo, não se dirá mais, os pais comeram uvas verdes, prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Mas cada qual morrerá em razão do seu próprio pecado, né? E se alguém comer uva verde, serão atingidos os próprios dentes, né? Ele está corrigindo aquele conceito do antigo dos judeus.
No mesmo sentido, Jeremias prossegue. Diz ele: Ah, Senhor Javé, fostes vós que fizeste o céu e a terra com a força do vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e não castigais os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé, Javé dos exércitos, sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um, de acordo com os seus atos e os frutos dos seus atos. Isso está lá em Jeremias, capítulo 32, versículos 17 e 19. Então é muito importante isso aí. A citação anterior que eu fiz está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Então o grande profeta individual, Jeremias, recomendava ao indivíduo a sua transformação individual. Ele já conhecia, de certa forma, aquilo que se convencionou rotular hoje de inteligência emocional. Nesse sentido, note que ele emprega metaforicamente a ideia de coração como fator emocional ou sentimental, afetivo, e como determinante na conduta do indivíduo. Jeremias considera que o fator emocional consiste em determinante básico do modo como se manifesta o pensamento, conforme veremos num texto que vamos citar, né? Está aí porque nós falamos que ele já era o precursor, né, da noção de inteligência emocional. Né? Porque quando se fala em pensamento, e obviamente a inteligência está implícita, ele recomenda ao indivíduo limpar, entre aspas, cuidar bem, né, o seu fator emocional, simbolizado no coração, para assim limpar o pensamento e a inteligência. Ora, essa concepção consiste basicamente, e de modo resumido, na noção de inteligência emocional, que hoje se encontra muito em voga, né? Desde 1995, quando foi lançado um livro com esse título e teve grande repercussão. Jeremias empregou a noção de coração, entre aspas, como metáfora de campo subjetivo da conduta individual. Tanto como sentimentos, mas sentimentos localizados no campo subjetivo do indivíduo. Mais especificamente, como sete dos sentimentos maus, os sentimentos bons, né? Então, e dos respectivos valores, né? Os quais condicionam ainda, no campo subjetivo da conduta individual, o pensamento. O pensamento. Então, isso é importante lá em Jeremias. Ele já tinha essa concepção, que os sentimentos eram determinantes, e ele condiciona o pensamento, ou seja, o favor cognitivo, que você tem aí a noção de entendimento, né, de inteligibilidade, né, de inteligência, a linha lógica de raciocínio, né, e condiciona também a vontade e os propósitos. Assim, o coração representa, de modo geral, a sede de sentimentos e respectivos valores e outros valores subjetivos, né? O coração que esteja eventualmente sob predominância de sentimentos e respectivos valores maus, produzirá ou abrigará, que é o termo que ele usará, ele usa no texto mais à frente vou citar, ele produzirá ou abrigará linhas lógicas de pensamento e de inteligência de modo correspondente. Isto é, produzirá pensamentos e inteligência maus, ou funestos,
é o termo que vem no texto, da tradução que os exegetas fizeram, né? Pensamentos de natureza funesta, conforme consta no texto pertinente. Jeremias recomendou, então, a cada indivíduo seu contemporâneo, lá em Jerusalém, em 600 e poucos anos antes de Cristo, a sua autotransformação. Né? Autotransformação, porque o próprio indivíduo pode passar a conter os sentimentos maus. Né? Ele pode, isso é uma forma de ação subjetiva. Você tem a ação subjetiva, mas você tem também a ação objetiva. Né? Então, o indivíduo pode recalcar sentimentos maus e estimular sentimentos bons. Ou seja, a ação dirigente e subjetiva voltada para, entre aspas, limpar o coração. Né? Ele usa essa figura de limpar o coração, de limpar o coração, ou seja, a sede dos sentimentos e valores. Isto é, conter ou eliminar os sentimentos de ordem odiosa, má ou sentimentos de maldade, pois assim o indivíduo estaria limpando também os pensamentos e a inteligência, ainda no seu campo subjetivo, né? De ordem funesta, né? O pensamento, você limpa o coração, os seus sentimentos, né? Seu fator afetivo, você vai então limpar também os pensamentos, ou seja, a inteligência que estava sendo de ordem funesta, má, né? Porque os sentimentos é que condiciona o pensamento. É isso que ele está falando. Conforme Jeremias prefere no texto inteiro chamar os pensamentos maus, ele chama de funesto. Ele deixa subentendido que os sentimentos de maldade devem ser substituídos por sentimentos bons, ou seja, de ordem amorosa ou fraterna. Né? O referido profeta considerou, note bem, o tipo de ação ou prática diligente que ele chamou de limpar, né, o coração e sentimento, como ação ou prática de natureza subjetiva e voltada para a transformação ou conversão do indivíduo, né? A transformação do indivíduo que tanto hoje se fala, né? Tipo de ação ou prática diligente é essa, subjetiva, que se realiza ainda no campo subjetivo da conduta individual. Ele recomendou isso como meio efetivo do indivíduo se transformar e de se salvar. Isso é importante, essa noção. Né? Essa transformação é uma salvação. Salvação de quê? Do estado de alienado que eles estavam, que o indivíduo se encontra. Né? Ele alienado, uma linguagem religiosa pode chamar de pecaminoso, ou seja, ele faz ações más e ele pensa coisas más, né? Porque está com um sentimento, cheio de sentimento de ordem odiosa. Né? Então, ele pode se transformar, né? Ele sair desse estado. Né? Porque esse estado é conduzido, na realidade, pelo bloco ideológico, que são maus de natureza. Embora eles sejam também hipócritas por excelência, né? Então, ou seja, aparece sempre aquela conduta boa, todo sacerdote, todo teólogo apresenta uma falsa conduta boa e como um intermediário entre a divindade e a própria pessoa. Mas sempre no sentido de enganá-la, enganar a pessoa e transformar ela em ovelha robô e dela subtrair valores. Então vamos lá ver o texto que Jeremias demonstra, né? Que isso tudo que eu acabei de explicar agora, ou seja, que ele recomenda ao indivíduo a agir diligentemente no seu campo subjetivo, né, do coração, né, para limpar ele e passar a ter pensamentos também bons, também limpos, né, vamos dizer assim. Né? Então diz lá, Jerusalém, limpa o coração da maldade, a fim de que consigas salvação. Até quando abrigarás
no coração pensamentos que te são funestos. Né? Ele, quando exclama Jerusalém, né? Ele está se referindo aos indivíduos de Jerusalém, né? Cada qual com o seu coração cheio de maldade. Então, vamos a seguir. Jeremias considerou que a conduta subjetiva do indivíduo motiva a conduta objetiva, isto é, o procedimento, atos, enfim, ações sociais, ou frutos também, que se usava muito essa expressão, os frutos deste mesmo indivíduo. Mas o fruto é motivado pela respectiva ordem de sentimentos, ou de coração, se você usar essa metáfora. Assim, os sentimentos maliciosos, ou coração malicioso, ou de ordem má, produzem, consequentemente, procedimentos ou atos, ou frutos, ou ações sociais más também, entendeu? Funestas, como traz no texto. Jeremias considerou ainda que as ações mais injustas exercidas pelos indivíduos de Judá redundaram em modo de punição aplicada por Yahvé através da invasão e destruição das cidades de Judá pelas tropas de Nabucodonosor. Nessa direção, disse Jeremias, assaltantes chegam de terra longínqua, lançando clamores contra as cidades de Judá. Por se haver ela, a cidade de Judá, ou seja, os indivíduos que a compõem, se revoltado contra mim, oráculo do Senhor Yahvé. E o teu proceder são os teus atos que acarretaram essa desgraça. Eis o fruto de tua malícia, uma amargura que te fere o coração. Está louco o meu povo, nem mais me conhece. São filhos insensatos, desprovidos de inteligências, hábeis em praticar o mal, incapazes do bem. Isso está lá em Jeremias 4, 16b. Também 17b e 18 e 22. Né? Então, ele atribui a essa conduta má do indivíduo, dos indivíduos de Jerusalém, né? Como consequência disso, ele foi, os indivíduos, a nação, Jerusalém, né? Os judeus, o povo judeu da época, foram punidos por Yahvé usando o seu poderoso braço, através das invasões de impérios estrangeiros. No caso ali, Nabucodonosor e suas tropas. E Nabucodonosor era imperador de Babilônia, do grande império babilônico, caldeu. Ainda no mesmo sentido, Jeremias acrescenta, porque perdeu-se essa terra queimada como o deserto, por onde ninguém mais passa. Diz o Senhor, porque abandonaram a lei que lhe havia proposto, porque não escutou nem seguiu a minha voz, mas sim os pendores de seu coração empedernido. Isso está lá em Jeremias 9, 11b, 13a, até 13a. Enfim, Jeremias concebia o indivíduo como um conjunto complexo de conduta, em que o campo subjetivo, sentimentos, valores, pensamentos, a inteligência, a linha lógica de raciocínio, né, propósito, etc., da conduta motiva o campo, da conduta subjetiva, motiva o campo objetivo da conduta do mesmo indivíduo, ou seja, as ações, práticas, ou obras, ou fruto, né, como muitas vezes diz, desse mesmo indivíduo. Desse modo, ele sabia que os frutos ou ações
objetivas consiste em indícios físicos que são subjetivamente indicados pelo coração. Em outros termos, Jesus iria dizer mais tarde, ele ia dizer assim: pelos frutos se conhece a árvore. Ou seja, pelos frutos, pelas ações do indivíduo, se conhece a árvore, o seu campo subjetivo, né? Os seus sentimentos, o seu pensamento, que produziu esses frutos. Essa citação de Jesus está lá em Mateus 12, 33, 34. E tem outras também, passagens que ele se fala a mesma coisa. Ou seja, os tipos diferentes de ações subjetivas, ações boas, ações mais, e outras ações, né? Porque é um leque, né? Que vai de uma extremidade odiosa a uma extremidade amorosa. Você tem um leque aí. Então, indicam no campo subjetivo da conduta deste mesmo indivíduo os respectivos gêneros de sentimentos e valores, gênero de bom ou má, né? De pensamento e de intenções que motivaram aquelas ações ou frutos. Jesus desenvolveu a noção de conjunto complexo de conduta por diversos aspectos, conforme veremos, vamos mostrar em outra oportunidade. Vejamos então se Jeremias aqui, tratando desse assunto. Diz ele: nada mais ardiloso e irremediavelmente mal que o coração, que nós já sabemos que o coração aqui é metáfora do campo afetivo, sentimento. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mal que o coração. Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Né? Esse oráculo ditado por Jeremias é muito interessante. Né? Ele está falando, está reiterando outras passagens dele, que ele mostra que o coração, né, é que molda os frutos, ou a conduta, as ações sociais, né, o comportamento, de modo geral, do indivíduo. Né? E que Deus, o Senhor, conhece. Né? Deus conhece, ele sonda os corações. Ou seja, pelos corações, pelos frutos, você presume quais são os tipos de sentimentos. Ações más você pode presumir, obviamente, que vêm de sentimentos odiosos e pensamentos odiosos. Então é isso aí. Em resumo, né, vamos dizer assim, o profeta Jeremias definiu a noção de ética da responsabilidade individual e ele conhecia, ao seu modo, o que se convencionou rotular hoje de inteligência emocional. Ele empregou metaforicamente a ideia de coração, entre aspas, como fator emocional ou sentimental, e também como campo subjetivo, no sentido mais amplo, né, do indivíduo. Esse profeta considerou o campo interior subjetivo como sendo a sede do coração. Fator afetivo. Ele considerou o coração, fator afetivo, como determinante na conduta individual, do modo do indivíduo operar ainda nesse campo subjetivo o seu modo de pensar, ou seja, a sua inteligência, e também as ações sociais. Né? Então, em resumo, o que ele ensinava há 600 e poucos anos antes de Cristo, consiste no que hoje se rotula de inteligência emocional. Encerramos aqui essa palestra e vamos falar mais a respeito de Jeremias nas palestras vindouras. Então, justiça e paz para todos nós e agradeço a atenção de todos vocês.